Haruardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje vamos falar sobre um lindo, magnífico, sensacional e espetacular episódio de número 120. Aquele episódio que é de cortar o coração, é aquele episódio emocional, afinal foi o fim dos arcos dos elfos em definitivo, o fim, né, do desfecho do Akuma, e eu acredito que foi a melhor maneira, foi tudo perfeito, digamos que nesse episódio. Eu posso dizer que é triste quando acaba esse arco, tendo em vista que é o melhor arco de Black Clover até o momento atual. Eu sei a qualidade que o mangá está indo, não é à toa que você percebe que eu tô muito hypado com o que tá acontecendo no mangá, só que acontece que não adianta, o arco dos elfos ainda é o melhor. E eu acho que a gente vai sentir muita falta, mas é por isso que o autor foi muito inteligente. O Tabata Sensei manteve alguns elfos vivos. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje também. Por conta que, sério, esse episódio foi tão sensacional. Se você for ver as despedidas que teve, foi emocionante. Eu posso dizer que o fato de terem deixado o Rei Mago, só que agora na versão King Julius, foi muito épico. Posso dizer que, além dessa hype como um todo, a gente tem o fato de que Patori, Gaia, Fana e Vettel vão continuar vivos, reencarnados. E posso, acredito que falar mais algumas outras coisas espetaculares que teve nesse episódio, porque a partir de agora Black Clover só vai manter a qualidade ou vai ser até mais incrível em alguns momentos. É claro que em alguns momentos vai ser mais calmo, você vai perceber isso nesses episódios, afinal é transição de arco, mas que mantém uma ligação do que houve no arco dos elfos. Mas, então, me diz aí, você achou o que, digamos que, desse episódio? O que você ficou mais, tipo, perplexo? O que você ficou mais, tipo, empolgado? E o que você mais gostou? Eu diria que o fato que eu mais gostei foi aquela quase declaração da Sekure para o primeiro Rei Mago, para o Lumière. Eu acredito que aquilo ali foi de cortar o coração, foi a melhor parte do episódio, foi muito emocionante. Eu acredito que eu queria ter ouvido uma declaração, uma confissão, só que eu acredito que a Nero também não teve a coragem necessária, tendo em vista o que iria acontecer com o Rei Mago. Só que foi tão bonito ver a lealdade dela, e é sobre isso que a gente acredito que já vai começar falando, porque tem muita coisa bacana que eu quero ressaltar com vocês. Então vamos logo falar sobre Black Clover e seu episódio mais recente, mais conhecido como a quase declaração de Sekure para Lumière. Começando, vamos falar da melhor cena do episódio. Foi aquela cena perfeita e poderia ser mais do que tudo, perfeita, super perfeita, que era a declaração da Sekure para o nosso querido primeiro Rei Mago, nosso querido Lumière. Eu acredito que, sério, foi tão especial, foi de cortar no coração. Aquela cena eu me emocionei pra caramba. Foi uma das cenas mais bonitas de Black Clover, para vocês terem ideia. Foi uma despedida de uma relação muito longa, de 500 anos ou até mais. Digamos que teve admiração, carinho, lealdade, amizade e amor nessa relação. Eu diria que quando a Sekure fala Watashi zuto, omae oji wa iku no? Omae wa watashi mo iku, tipo, se você vai, eu também vou. Só que antes dela falar isso, foi como eu disse, zuto, sempre, e no momento que ela tava falando, eu achei que ela ia falar, Tia May, eu sempre gostei de você, eu achei que ela ia falar isso. E sério, eu ia ficar, tipo, mais do que tudo, apaixonado se essa cena tivesse acontecido. Infelizmente ela não falou, mas eu acredito que o fato do autor ter feito essa cena meio sacana foi pelo fato do que o Lumière, querendo ou não, ele já está se despedindo, digamos, ali do tempo presente dos Cavaleiros do Reino de Clover. Ele já está voltando, digamos que para o mundo pós-morte, acredito que é o melhor tempo para a gente chamar. E acontece que não teria como ele, digamos que, falar, né, para Sekure esperar por ele, ou algo do tipo. Então eu acredito que o fato também da Sekure não ter falado isso, eu acredito que por mais que ela seja apaixonada pelo Oji, foi pelo fato da situação que eles estavam ali. E ainda mais pelo fato de ele ter pedido, eu desejo que você cuide dos cavaleiros desse tempo presente, que você observe os seus ideais e futuro e possa até los guiar para ver como será o reino de Clover, como serão os ideais que eu gostaria que tivessem acontecido e que estão sendo presentes nessa época. Então foi como a última ordem, que ela pode fazer o que ela quiser, ela já tem companheiros agora, e que ela pode viver também a vida dela, e basicamente ele quer que ela, digamos, seja os olhos dele no tempo presente para que um dia ela possa falar tudo o que ocorreu. E foi muito bonita, é como aquela última missão também, e foi de um jeito especial. Eu acredito que o fato dela ter falado que esse tempo todo, esses 500 anos, não era como para ele também sentisse uma culpa, a gente interpreta disso, que ela ficou muito feliz em servir ele esse tempo todo, digamos que servindo de guia, protegendo a estátua, e o fato dele falar muito obrigado por ter me ajudado, por ter ficado comigo esses longos 500 anos, por ter me observado, por ter dado a chance de eu lutar no tempo presente para eu ver os meus ideais nessa época.
fato do primeiro Rei Mago também falar que ela não precisa se sentir culpada pelo fato de que a vida dele já havia acabado 500 anos atrás, só que pela magia dela, ele conseguiu ficar ainda mais um tempo vivo para ajudá-los nesse tempo. É mais do que tudo que ele queria. Ele está muito agradecido, muito contente, muito satisfeito, muito feliz. Ele não está triste em ter que partir. E acontece que ele está mais do que tudo feliz. O ideal dele continua presente, os descendentes dele ele pôde conhecer, que são ali a Mimosa, Noera. E acontece que é isso, ele ainda pôde reencontrar o Rihito, a Sekure, então ele já está satisfeito por ter, digamos que, feito uma ajuda para o tempo presente, e agora ele espera que os Cavaleiros do Tempo Presente continuem os seus ideais. Então eu acho que a fala dele para Sekure foi muito bonita também. Eu acredito que é aquela cena que vai cortando o nosso coração, porque a cada fala dele, a cada fala dela, a gente começava a chorar. Então, sério, foi muito boa essa cena. Eu tô ainda com meu coração partido aqui, porque foi um dos maiores chips de Black Clover e sempre será. Sekure, junto do Lumière, é um dos melhores. Mas, para todo caso, acredito que dessa parte, tendo falado, agora vamos continuar falando de outras partes que, de certa maneira, ainda tem uma ligação com o nosso querido Lumière-sama. Continuando a falar sobre o Lumière no vídeo, eu acredito que devo enfatizar a conversa dele com Asta, que foi rapidamente, mas foi uma conversa bem bacana, que foi antes da cena, né, da Sekure acontecer, só que no mesmo local. Acontece que vemos que ele fala que Mahou-te, o Rei Mago, só são palavras, basicamente, para ele. Ele não sabe descrever qual é o sentimento de ser o lendário primeiro Rei Mago, pelo fato de que foi o que a gente falou. O Rei Mago foi um título, foi um artifício do reino de Clover, basicamente. Então, acontece que ele consegue ver o sentimento, digamos que do Asta, do Yuno, de quererem ser o Rei Mago, a determinação deles em querer proteger seus companheiros como povo. Ele consegue ver isso, e é por isso que, por mais que ele não entenda, digamos que a grandeza desse título, ele entende o sentimento de quem quer ter esse título, e ele diz: Mahou-te dochira ga iru no, quem será o Rei Mago, ou algo parecido, não lembro bem como ele disse em Nihongo, mas acontece que, tipo, foi bem legal, porque ele fica se perguntando, quem de vocês será? Será que será você, Asta, o menino anti-magia, ou seu amigo de infância? Então foi bem bacana isso, porque o Asta já fala, serei eu, senhor! Então foi muito engraçado essa parte, foi muito bonitinha, muito fofinha, muito Asta da vida. Eu acredito que foi muito boa, porque a gente vê, o próprio Rei Mago, o primeiro, o lendário, fala, só são palavras para mim, porque foi como eu disse, ele conseguiu esse título pelo ato de coragem, por ser o lendário, por ele ter defendido o povo, por ele ter protegido milhares de vidas, por ele ter, digamos que, acabado com o mal. Foi o mérito, foi, digamos que, a grandeza máxima que o povo poderia dar para deixar o nome de Lumière Ser Vermilion, digamos que, marcado na história. Então, eu acredito que foi um título que mais do que merecido, mas foi legal ver a reação dele. Era algo que eu já pensava, que é legal de ver que a própria obra, o próprio Tabata Sensei coloca, que o próprio Rei Mago fala que para ele só são palavras, mas ele entende o sentimento de quem quer ser. Para todo caso, acredito que tendo falado dessa parte, só falta concluir que o Rei Mago, ele teve a maldição do Akuma, digamos que desfeita do corpo dele, e isso é algo legal de ressaltar, porque ele fala que é irônico, sendo que foi um outro Akuma que desfez, digamos que, uma maldição de Akuma. Ou seja, o Asta conseguiu graças ao poder de Akuma dele. Então foi uma parte muito interessante que eu também deveria ressaltar com vocês. Mas, para todo caso, acredito que foi muito legal aqui para concluir ter falado que a Mimosa e a Noelle ficam se perguntando quem que é aquele garoto ali, aquele jovem que tem corpo de estátua que é idêntico à estátua do lendário Rei Mago. E o Asta fala, é o Rei Mago, é o primeiro, é o lendário, em pessoa. Isso mesmo, vocês não estão errada, é ele ali. Sim, sim. Então foi muito bacana essa cena, porque digamos que tudo tava, digamos que, marcando já o desfecho. E foi bom ainda porque a gente vê que mostra aquele clima ainda da Neda e do Asta. Por conta que o Asta falou todo com o Rei Mago, né? Que ele quer ser o Rei Mago, tudo. Que ele considera e respeita, admira muito o primeiro. E a Neda já fala, como que você quer ser o lendário Rei Mago? Como você quer ser o Rei Mago? Você não chega aos pés, você não é nada idêntico ao querido príncipe. Foi algo parecido, mas ela só tava falando, você não é igual, você não é igual, você não é igual. Você quer ser, mas você não é idêntico a ele, Asta. E foi muito engraçado, o Asta ainda ficava bravo. E foi aquela cena clássica da Nero puxando a bochecha dele, que é aquela cena que, me desculpa, mas já que o chip Sekure e Lumière não pode acontecer, eu vou pro chip Asta e Sekure, que também é um chip que eu já criei aqui. Então acontece que é uma cena muito fofinha dos dois. Admito que devo enfatizar os ciúmes da rival nova, afinal, ou melhor dizendo, da rival antiga, por conta que a Noelle, ela já percebe, digamos que a Sekure não é mais um pássaro, é uma humana, e como ela diz, essa garota, por mais que tenha vivido esse tempo todo com a gente, ela conhece a gente, e acontece que ela é uma humana bem bonita, ainda por cima. Então foi muito legal, porque se ela vê uma aproximação do Asta e da Sekure, eu quero ver esse ciúme, isso vai ser muito bacana. Então, Noelle, é melhor você se cuidar.
Para todo caso, isso vai para a Mimosa também. Mas então eu achei muito fofinha, por conta que não é um chip que vai acontecer, eu sei disso. Tanto que vai ter uma cena que eu vou falar com vocês do chip oficial mesmo, que dá a entender que vai acontecer. Mas é um chip bacana que dá pra criar. E mais do que tudo, vai ser uma relação como foi com o Lumière. A gente vai ver que a Sekure, ela vai ser o que ela foi para o príncipe. Ela vai basicamente ser, digamos, assistente. Ela vai guiar, ela vai ser o braço direito do Asta quando se tornar um capitão ou quando se tornar provavelmente o Rei Mago. Então isso vai ser bem legal porque ela já tem conhecimento, ela, digamos que viveu vários anos, querendo ou não, e acontece que de todos, por ter todo esse conhecimento, ela já tem, digamos que uma base como ela deve se tratar, ela sabe como é realeza, ela sabe como cuidar, digamos que de plebeus, ela sabe, digamos que como comandar, eu posso dizer, um reino. Então vai ser bem legal ela ser o suporte do Asta, isso na minha opinião. Por isso eu digo, a relação deles, mais do que chip, é uma relação de parceiros e de amizade, como foi o Lumière e a Sekure. Mas acredito que assim eu concluo falando do nosso querido Rei Mago, afinal eu já falei o desfecho dele, e acredito que já falei um pouco aqui da Nero, mais do Asta, e praticamente é isso que dá pra ressaltar deles nesse momento atual, tendo em vista que a gente tem que esperar agora novos episódios pra ver mais deles e da relação. Mas para todo caso, vamos falar sobre outras cenas que foram interessantes. Mas acredita que vamos falar do desfecho do Akuma, o grande vilão desse arco dos elfos, pelo fato do que a gente viu que praticamente ele teve um desfecho satisfatório, né? Tendo em vista que ele era um poderoso vilão e seria uma ameaça enorme. E eles deveriam acabar com essa ameaça ali no Palácio das Sombras. E acontece que foi tudo bem sucedido. E eu devo enfatizar que basicamente, após ele ser derrotado, ele se depara com o Akuma do Asta, o interior, digamos que da antimagia, provavelmente. E nesse momento ele fala, quem é você? E daí o Akuma do Asta ainda fala, Yo, senpai, como que foi a grande batalha? Você até pode ter conseguido reencarnar, mas acabou perdendo pra esse garoto aqui sem magia. Agora aproveita seu tchau tchau aí, seu Konoyarou. basicamente foi algo parecido, foi uma frase até engraçada no episódio, por isso eu tentei fazer aqui um pouco, mantendo as palavras, fidelidade, mas praticamente foi uma mensagem bem bacana. Eu posso dizer que essa qualidade da Pyro ainda em torno do Akuma pode ser melhorada, eu espero que melhorem, por conta que isso vai ser muito importante logo logo, e eu acho que quando for uma parte que possivelmente se apresentar um dia um subconsciente do Asta encontrando esse Akuma, eu espero que a animação seja não inesquecível, mas satisfatória, uma animação boa. Eu acredito que eles poderiam mudar o subconsciente, ao invés de vermelho com preto, mostra um subconsciente mais escuro, em volta de antimagia, de trevas. Eu acho que fica mais legal pro Asta encontrar ou para aparecer esse Akuma que vive dentro dele. Eu acho que ficaria melhor, mas é minha opinião. Para todo caso, eu acredito que a Pyro pode talvez melhorar isso, mas não sei se eles irão fazer. Mas desde que continue mantendo a qualidade da animação até a gente ficar satisfeito. Para todo caso, acredito que, tendo falado dessa parte, praticamente vemos que com o Akuma derrotado, o Palácio das Sombras está começando a desabar, os restos da magia ainda estão sendo, digamos, devorando das coisas em volta. E acontece que praticamente o Vartos, ele teletransporta todos, digamos que para o mesmo ponto, para que eles não sejam, digamos que, devorados, tendo em vista que devemos ressaltar que a magia lá do primeiro Rei Mago junto do Irito tinha acabado porque o corpo dele já estava se partindo. E nesse momento, um fato que eu devo enfatizar é a parte que eu falei do chip, do casal. Porque, se você lembrar, eu iria falar sobre o chip oficial de Black Clover, e a gente sabe que será Asta e Noara, queira você aceitar ou não. E um fato interessante foi o que? Quando o Asta, digamos que tá com todos e todos são teletransportados para o mesmo ponto, acontece da Noara acabar caindo nele na Valkyrie Form. E foi uma cena muito bonita, uma cena de muito chip, porque o Asta tá feliz em reencontrar seus companheiros, principalmente a Noara, e ela tá, digamos que feliz, porque ela nutre sentimentos pelo Asta, por mais que ela não mostre. E acontece que ela fala, por que você está se agarrando em mim, Bacasta? E acontece que, tipo, ele já apanha dela, mas foi uma cena, porque ela cai nos braços e o Asta segura ela. Então é uma cena de chip, fanservice, uma cena do casal oficial, uma cena do casal oficial. Para todo caso, infelizmente não será Asta e Mimosa, infelizmente não será Asta e Sekure, mas será Asta e Noara, e eu posso dizer que essa cena me deixou muito satisfeito, porque eu também shippo esse casal. Então, praticamente, eu queria que o Asta montasse o aranha aí do Black Clover. Ah, e vale dizer, não será Asta e Iriri, porque o Asta gosta da Iriri, mas ela nunca vai aceitar ele. Então é Asta e Noara, e eu devia enfatizar essa cena porque foi uma cena muito fofinha. Para todo caso, todos estão no mesmo ponto, como eu falei o que está acontecendo com o Palácio das Sombras, eles conseguem, digamos que, para o mesmo portal da volta para o Reino de Clover. Porém, a gente nota aí um problema. E qual será o problema? Os elfos ainda estão vivos e estão sendo sugados, nutridos pelo ódio, estão descontrolados, não estão conseguindo manter, digamos que, a sanidade, o controle deles.
Então, como será que Kirihito, Asta, Yami e todos os sobreviventes do Palácio das Sombras poderão detê-los? É sobre isso que vamos falar agora. Acredito que agora devemos falar como foi o selamento dos elfos, ou melhor dizendo, a despedida deles. A gente começa a ressaltar no vídeo, por conta do que? Vemos que basicamente havia uma única maneira de fazer com que eles soubessem tudo o que ocorreu e uma única maneira de fazer com que todos fossem, digamos que, como posso dizer, separados do corpo que eles estavam habitando da reencarnação. E isso era graças à espada da antimagia do Asta, a espada destruidora de demônios. Só que acontece que, como o próprio diz, eu estou esgotado, eu não vou conseguir para todos ao mesmo tempo, além do fato que eu não estou mais no auge para lutar como eu lutei contra o Akuma. Então, a única maneira seria utilizar a espada destruidora de demônios do corpo, digamos que, do nosso querido Patori, fazendo com que o próprio proprietário daquele corpo, o Vejush, voltasse. Por conta do feitiço da grande árvore, ele conseguiria conectar todos os elfos graças à magia do Kirihito e utilizando-se da espada anti-magia numa combinação. Assim, eles conseguiram passar todas as informações e separar os elfos. Então foi bem bacana isso, pelo fato de que realmente foi o que aconteceu. A gente vê que o Patori se despede antes do Kirihito e dos demais e já fala, né, tudo, ele que armou esse plano. E acontece que basicamente o Asta faz isso, né, obedecendo, e vemos que o Vejush volta e ele já começa, digamos que, a planejar, como posso dizer, a magia, a estratégia. E naquele momento o Kirihito também encosta, se conectando a ele. E foi uma cena bem bacana, porque basicamente ambos se conhecem, de certa maneira. Ou melhor dizendo, podemos dizer que o Vejush conhece o Kirihito, toda a história do Patori. Então foi bem bacana a cena dos dois ali, mas não foi nada especial. Mas acontece que vemos aí que o Asta conclui utilizando-se da antimagia conforme o Kirihito falava. Agora, uma cena muito especial, foi uma cena muito bonita, muito emocionante. Eu diria que a animação foi muito boa nessa parte. No caso, acredito que pelo final dessa cena, porque praticamente todos os elfos estão se partindo, a gente vai citar agora um outro momento muito interessante, que é a possibilidade de alguns elfos continuarem vivos, como foi mostrado, e a despedida de alguns. Então, vamos começar pela despedida de Kirihito e de Chara. Eu devo enfatizar uma cena que foi muito especial, uma cena que foi muito bacana, que foi qual, Haru? Eu acredito que a cena que eu vou ressaltar com vocês foi a despedida da Chara do Yami de uma maneira muito rápida, porque a que eu vou focar realmente é a do Kirihito. Eu acredito que ter visto que a elfa, digamos, se sentiu atraída pelo Yami foi inesquecível, pelo fato que o Yami é um conquistador nato. Porque a gente vê que ele já conseguiu, digamos que a Vanessa, basicamente, ele já conseguiu a Charlotte, e acontece que agora ele conseguiu a Chara, que é uma elfa que, sabe, um dia possa voltar. Nunca sabemos o que o Tabata CC pode fazer, não é mesmo? Mas o que eu posso dizer é que foi legal porque ela fala, por mais que não seja o meu corpo, eu não me sinto tão estranha também com a dona desse corpo. É uma cena que é bem difícil de explicar em modos, mas é uma cena que você assistindo, você interpreta fácil, que ela deu a entender que ela tem alguns sentimentos parecidos com a proprietária daquele corpo. Digamos que é como se alguns sentimentos parecidos, tipo amorosos, relacionados ao Yami, quem sabe, não é mesmo? Para todo caso, vemos que ela fala que, por mais que ela não tenha encontrado o Ototo, foi muito divertido lutar ao seu lado, Yami Sukehiro. E naquele momento, o momento foi especial porque pela primeira vez ela fala o nome dele e ele também fala, olha, no fim você foi boazinha, Chara. E quando ela vai partindo, acontece que o corpo da Chara vai caindo no chão e o Yami, tipo, segura o corpo, porque o corpo basicamente cai no peito dele. E basicamente ele segura ele com o braço. Foi muito boa, porque antigamente eu até tinha dúvida, que chip que eu faço pro Yami? Eu shippo ele com a Charity ou com a Vanessa? Só que eu posso dizer que eu acho que hoje em dia eu finalmente descobri que eu shippo mais o Yami com a Charity. É um chip que eu gosto mais, eu acredito que pelo menos no momento atual, ainda mais pelo que vai acontecer, que logo logo a gente vai conversar. Pra todo caso, foi uma cena muito legal, eu tinha que enfatizar com vocês, e agora vamos falar sobre outra despedida. Vamos falar sobre as palavras de Kirihito para Asta e Yuno. Finalmente, vamos falar das palavras do meu personagem favorito, do líder dos elfos, Kirihito para Yuno e Asta. Pelo fato do que, Haru? Eu acredito que foram palavras muito bonitas, pelo fato que o Asta, ele vai até o Kirihito, que já estava partindo, e fala, quando o Grimoire wa omae, que tipo, esse Grimoire é seu. E acontece que o líder dos elfos responde para o Asta, neste momento ele é seu. E acontece que a fala dele é tão bonita porque ele basicamente fala, viva com ele, é uma jornada que eu espero que o meu Grimoire possa acompanhá-lo. Agora é seu, não é mais meu, você pode continuar utilizando-se. E acontece que foi uma cena legal porque eu quero enfatizar uma coisa. O Asta sabia das consequências caso ele devolvesse esse Grimoire e mesmo assim ele não hesitou. Foi uma cena legal que eu exalto do protagonista e o fato, digamos que do líder dos elfos, meu querido Kirihito, falar, digamos que isso, que agora já passou o tempo, já sucedeu,
era o grimoário dele, mas agora é do Asta e ele espera que o Asta continue utilizando-se. Foi muito especial, então foi muito bonita, eu gostei muito dessa cena, quero enfatizar isso no vídeo. Agora o Asta é proprietário do grimoário de um elfo e acontece que possui 3 espadas muito poderosas. Então tá na hora do Asta começar um belo treinamento, não é mesmo? Pra todo caso, acredito que tendo enfatizado essa parte, vamos falar rapidamente da fala dele com Yuno. Por conta do que? O Urihito basicamente ouve do Yuno: o que eu estou sentindo aqui, esse elfo que estava no meu corpo, ele é seu, como se fosse seu filho. E acontece que o Urihito, tipo, sorrindo, fala: graças a você eu pude ter o sentimento de como seria lutar ao lado do meu Musco, do meu filho. Muito obrigado por ter me dado esse sentimento, atual proprietário do grimoário de 4 folhas, ou Yotsuba, se você preferir chamar. E acontece que ele fala: eu te desejo grande sorte na sua jornada. E foi bacana, foi meio que um agradecimento e uma fala do Urihito para o Yuno, que estava com o poder do filho do Urihito. Então gostei bastante dessa cena, foi uma cena muito especial. Eu acredito que foi assim a despedida de Urihito, digamos que para Asta e Yuno, por conta de que basicamente depois ele se despede, né, dos companheiros elfos e basicamente ele fala de para humilhar seu grande melhor amigo, que já está na hora dele ir antes, por conta que a Teika já está esperando faz tempo por ele. Dito que assim, eu ressalto praticamente tudo por conta de que agora está na hora de falar dos elfos que sobreviveram, dos elfos que continuaram vivos, afinal a maioria se despediu, a maioria se foi. Mas e os que não foram, por que não foram? Vamos falar sobre isso agora. Então estamos chegando já numa das partes finais do episódio. Foi uma parte muito bonita, por conta de que a parte que eu vou falar agora é que teve elfos que sobreviveram. E é legal isso, por conta do que mostra que a raça dos elfos, com o passar dos anos, vai se expandir e vai voltar. E isso é algo muito legal. Afinal, vemos que Fana, Veto, Raya e Paturi estão vivos. E acontece que, o que eu posso enfatizar, como que tudo isso ocorreu? O fato de eles terem tido o corpo artificial e a reencarnação pela segunda vez ter sido um sucesso, faz com que eles não possam, digamos que, sair dessa reencarnação, tendo em vista que foi um corpo produzido, feito para eles, e não tinha um antigo proprietário. Então, acontece que eles terão que viver essa vida deles. E acontece que o Urihito basicamente fala: é um pouco triste, eu queria falar com vocês ainda. Mas tudo bem, um dia a gente fala. O que eu espero agora é que vocês vivam a vida de vocês ao máximo e por nós. E acontece que, basicamente, a gente vê que o Veto fala Urihito, a Fana fala Matanek, tipo, a gente se vê, e o Raya fala: tudo bem, a gente se vê em outro momento, então até agora eu vou ter que ouvir esse pedido seu, vou viver minha vida ao máximo, por mais que seja um saco, melhor que ser. E acontece que foi bacana essa cena, porque praticamente eles vão viver, e é um ponto importante, porque eu quero que você tenha em mente que são elfos, eles são poderosos, e eles estão vivos. O que será que o Tabata Sensei quer planejar para eles? Não é mesmo? Para todo caso, agora vamos falar sobre o elfo principal. O elfo que necessariamente deveria ter ido ao lado do Urihito, mas pelo seu enorme karma continuou vivo. Vamos falar sobre Pattori. Mas vamos falar agora do nosso querido elfo, que é o antigo líder do Byakuya, o Pattori. Por conta do quê? A gente vê que, infelizmente, o karma foi tão grande por ele ter feito tudo isso que ele teve que expiar por seus pecados no reino de Clover do tempo presente. Não pôde ir, digamos que, com o grande senpai Urihito-sama. Pelo fato que, praticamente, o Pattori até agradece. Poxa, Varutos, ou melhor dizendo, poxa, Hades, eu estou meio bravo com você, eu queria te matar agora, mas obrigado, você me deu a chance de eu expiar os meus pecados. Por conta de que ele se sente realmente arrependido, ele soube toda a verdade. E acontece que isso é uma culpa que ele tem que carregar, só que o fato de ele poder ter a chance de expiar os pecados dele ainda no tempo presente é algo que ele sente uma gratidão. E vale-se dizer que ele iria com os elfos, eu devo enfatizar isso. Só que acontece que o Hades, ele tem aquela magia que, por quem ele passou por um longo tempo, uma longa jornada e tem uma relação, pode fazer com que a pessoa volte e seja reencarnado ou reanimado. E nesse momento ele pegou a alma, digamos que do Urihito, ou melhor dizendo, desculpe, do Pattori, e ele envia para o corpo que era do Urihito. Afinal, como ele mesmo diz, acontece que você utilizou-se da Sally para fazer esse corpo para ser idêntico ao seu. Ou seja, é uma cópia produzida em que você vai se sentir confortável. E foi interessante isso porque realmente é idêntico como foi mostrado. E a gente deve enfatizar que basicamente a gente vê que vai ter Paturi ainda muito em Black Clover. A gente não sabe em qual momento Tabata Sensei vai utilizar-se da volta desse personagem como dos outros elfos, mas devo enfatizar que ele continua vivo. E vemos que o Raya fala: poxa, até agora você não pode se encontrar com o Urihito, que é complicado, não é mesmo, Pattori? E quando ele vai falar Raya-san, foi muito engraçado, porque basicamente ele escorrega, ou ele tá meio exausto, e acontece que o Irian abraça ele. Ele fala: eu nunca pensei que poderia encontrar com você lado a lado, pessoalmente, tocá-lo.
É um grande prazer te conhecer, meu querido amigo. É como se fosse uma saudação que o V-Just estivesse fazendo. Por conta que a gente vê que ele fala: você é um grande amigo que partilha do mesmo pecado e dos mesmos sentimentos que eu tenho. Acontece que tem tanta coisa que eu quero conversar com você, mas agora eu devo me desculpar com uma pessoa em que eu não acreditei. E assim, ele pede para que o Yami leve ao local do corpo do Julius. E acontece que foi bacana essa cena, porque assim praticamente acaba essa parte dos elfos. A gente não sabe em qual momento eles irão voltar, mas certeza temos que ao menos os elfos sobreviventes que estão vivos voltarão para a obra. Então, nesse momento, eu acredito que é legal enfatizar o sentimento do V-Just. Por conta do quê? Isso é algo que a gente vai falar mais no episódio da semana que vem, possivelmente, quando eles mostrarem a conversa rápida que terá com o Rei Mago. Mas o que eu posso dizer no momento atual é que, realmente, por ter conhecido a história, né, dos elfos, dos humanos, acontece que ele nunca quis acreditar na humanidade, por conta que ele também foi discriminado, mesmo sendo humano, pela marca, a maldição que ele tinha. Então, acontece que tudo isso, ele nutriu, né, do ódio que o Paturi havia tido, mesmo sendo manipulado, e acontece que no mesmo fim, ele foi manipulado também pelo Akuma, se formos interpretar. E acontece que foi legal porque se ele tivesse acreditado no Julius, talvez tudo isso tivesse sido mudado, mas acontece que não mudou porque ele nunca acreditou. Só que vemos que naquele momento que ele utiliza-se da magia da grande árvore, ele realmente quer mudar, ele quer seguir o futuro, digamos que dos Rei Magos, dos Elfos e do Julius, que pode haver uma união. Então foi legal isso porque a gente vê que o V-Just está tendo, digamos que uma mudança de personalidade, ele está seguindo, digamos que um sonho, um ideal que já está mostrado faz mais de 500 anos. Então, praticamente, acredito que foi muito boa essa parte. Sobre ele voltamos a falar no próximo episódio, tendo em vista que possivelmente ele pode ser o foco, porque agora a gente vai falar mais da cena final do episódio, a cena em que Yami e V-Just até o local onde o Rei Mago estava, mas com quem eles se encontram é com uma versão diferente do Rei Mago, um Kid Julius. A cena agora que eu tenho que ressaltar com vocês é basicamente a cena pós-ending, é a cena que a gente já tava com o coração partido, a gente já tava esperando nada, ou melhor dizendo, a gente já tava esperando tudo, que veio o próximo arco, a gente já tava com esse sentimento, e acontece que mostram ainda, após os créditos, a cena do Yami lá com o V-Just. E acontece que eles chegam, né, basicamente no local onde estava o corpo do Julius, onde o Yami havia deixado, ou onde ele mandou, né, a Soros colocar, e pela magia de trevas, pelo que ele sabe a localização. Então quando ele vê que o corpo sumiu, basicamente, ele fica preocupado, ele pensa, o que aconteceu com o corpo do Julius, onde que levaram? E daquele momento eles sentem a magia e o Ki do mesmo, uma magia, digamos que mega brilhante, se expande, e acontece que vemos que desses feixes de luz aparece, digamos que um garoto, podemos dizer, por conta que a roupa está muito larga. E acontece que quando mostram esse garoto, o Yami e o William falam Julius-sama, e acontece que basicamente ele está com uma folha de um guriboaro, digamos que indo aos ventos e sorrindo, e assim o episódio se conclui. Sem dúvidas, foi épico, satisfatório, foi emocionante. Foi um arco, um episódio inesquecível. Eu diria que esse arco dos Elfos de Black Clover foi, como eu disse, tem uma ligação desde o começo da obra. Ele abre pontas que vão se desenvolver agora para próximos arcos. É um dos melhores, se não o melhor arco de Black Clover. Eu considero o melhor. Pra você ter ideia, a gente teve reviravoltas, a gente teve um Akuma, a gente teve a volta do Rei Mago, a gente teve o Asta, digamos que se transformando numa evolução, digamos que da Black Form. Por isso eu digo, é um episódio, arco que vai ficar em nossas memórias e promete, digamos, continuar sendo épico graças a esse arco. Por conta que esse episódio foi muito bonito pelo fato de que foi mostrado também mais em torno da Nero. Eu acredito que o fato, a ligação dela com o Lumière, o fato dela agradecer o Asta, a ligação, os flashbacks que mostram em volta do Rei-Hito dela, porque mostram que finalmente, após 500 anos, eles acabam com essa grande ameaça. Agora eles podem se sentir em paz, aliviado, é como se tudo tivesse tido um sucesso. O fato dela agradecer o Asta, olhando em volta na direção dele, foi muito bonito. Mostra, digamos que o enorme cansaço, a exaustão dele, do Yuno. Eu diria que o fato dela também falar, né, que ela só conseguiu voltar a falar porque o Palácio das Sombras foi reerguido, então não é de muito tempo, e acontece que isso já mostra que estava se afrouxando o selo para que ela pudesse fazer a volta, tanto dela como do primeiro Rei Mago. É interessante. No caso, como eu disse, as despedidas, os elfos que se mantêm, as possibilidades que nosso querido Tabata Sensei gera através de mistérios em torno dos elfos ainda. Eu diria que é mais do que tudo especial. A gente vê a hype agora para o próximo episódio, tendo em vista que o Julius está vivo, só que está na versão Kid Julius, então vai ser muito legal de ver isso. Quais serão as consequências?
porque ele se manteve vivo de um golpe fatal, como que ele conseguiu sobreviver e o que ele perdeu com isso, ou o que ele ganhou. Para todo caso, o próximo episódio promete, porque vai mostrar também as consequências, né, se pensarmos. Mas para todo caso, se já estamos falando do próximo episódio, vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Mas antes de falarmos sobre o próximo episódio, eu devo ressaltar um ponto bem interessante que talvez você fique atento a partir de agora, digamos que tanto no anime como no mangá. O que aconteceu com o Gurimoaro do nosso querido Patori? Tendo em vista que ele continuou reanimado e reencarnado pelo feitiço do Hades, a gente provavelmente verá ele ao longo da obra. Mas essa é uma dúvida que já fica, pelo fato do que o Akuma foi extinguido, o Asta conseguiu derrotar. Por conta disso, o Gurimoaro dele se tornou realmente de 5 folhas, vai continuar dessa forma? Ele conseguiu reaver esse Gurimoaro? Bom, a gente só vai saber disso com o decorrer da obra e quando o Patori voltar. Mas acho que uma dúvida bem legal, é uma cena bem interessante que a gente já deve ficar atento quando houver a volta dos elfos. Mas agora, vamos falar o que podemos esperar para o próximo episódio. Para o próximo episódio de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, a gente terá alguns fatos importantes. Eu já enfatizei do Julius, por isso não vou falar de volta, não vou me repetir, porque a gente já vai falar bastante dele semana que vem. Mas acredito que o que eu enfatizo aqui vai ser o Asta. O que acontecerá com o Asta? Por conta de que agora a gente vê que ele é proprietário de 3 espadas demoníacas, só que acontece que eles têm que começar a abordar, não é mesmo? Digamos que essa transformação dele, as consequências que ele tem em torno do corpo. Então isso é algo que provavelmente talvez a gente descubra no próximo episódio. Quem sabe? O que eu posso dizer é que vai ser um fato muito interessante que eles vão mostrar a consequência do reino de Clover. Tendo em vista que o título diz, acredito que Mitsu Mondai, 3 problemas, algo do tipo. Então a gente verá vários problemas em torno do reino de Clover. Mas quais serão esses problemas? Será uma ligação, digamos que aos Cavaleiros Mágicos? Será referente a outros reinos? Eu só sei de uma coisa, promete o próximo episódio, pelo que a gente viu, vai ter, digamos que uma conversa dele com o Yami, vai ter uma conversa do Asta ainda mais com a Sekure, a gente vai ver um pouco de Mimosa no Eri, então o próximo episódio vai ser fantástico. E você já sabe, assistindo, lendo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo da Black Clover, mata, né?